Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui com o presidente e o vice-presidente da nossa cooperativa Sicredi Caminho das Águas. E hoje a gente veio bater um papo muito especial e falar muito sobre cooperativismo, mas também celebrar algo muito importante para nossa história, o legado Heineken. Então agora eu vou passar a palavra para eles, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais da história de cada um e a gente seguir esse bate-papo. Começa, Francisco. Pode ser? Começar. Não. Olá, então eu sou o Francisco Ferreira. Atualmente estou como vice-presidente do Conselho de Administração da Sicredi Caminho das Águas e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o legado Heineken e esse resgate que a gente está fazendo da história da nossa cooperativa. Bom, eu sou Álvaro Link, também estou presidente da Sicredi Caminho das Águas. E a ideia hoje é exatamente essa, celebrar, né, essa figura importante na história da nossa cooperativa, né, o nosso mito fundador, que no dia 21 de abril completa, então, aniversário, né? E na esteira dessas celebrações e também do fortalecimento do nosso ideal, nós estamos fazendo, junto à cooperativa, à Sicredi Caminho das Águas, um resgate de toda essa história, né? E mais do que um resgate, uma volta também aos princípios, né? Não por menos que também o que orienta aqui o nosso bate-papo e a tela que está aqui nesse estúdio é exatamente o legado Heineken, que é o legado de uma liderança que lá no começo desse século, do século passado, cotizou lá pessoas para a formação de uma cooperativa, né? Que hoje a gente conhece por Caminho das Águas, da qual eu e Francisco, né, falo também por ele, somos muito honrados, né, de poder representar os 90 mil sócios. Então conta um pouquinho para nós quem foi ele. Qual foi o papel dele e qual é o legado que ele deixou pra gente. Bom, o padre Jorge é um padre alemão. Ele migra para o Brasil em 1920, no início do século passado, já com algumas missões aqui, né? Uma delas é como membro, né, dos missionários da Sagrada Família, poder aqui no Brasil também abrir, né, esta congregação também aqui em solo brasileiro, né? Então ele também vem com essa função e no decorrer da sua missão aqui no Brasil ele recebe outra missão, que é o de poder organizar lá uma pequena comunidade no interior do Rio Grande do Sul. Era à época ainda uma vila, né, uma espécie de um distrito do município de Santo Antônio da Patrulha, Rolante, né, hoje cidade de Rolante. Ele veio com essa missão também de formar essa cooperativa, né? Cooperativa na época nasceu como Caixa Rural, né, ou apelidada de Caixinha do Padre à época, e com o decorrer aí dos anos, né, ela junto com outras iniciativas de cooperativas criadas, né, acaba se desenvolvendo, se organizando, né, e aí nós temos a história do cooperativismo financeiro no Brasil, né. Nossa cooperativa, então, formada pelo padre Jorge Heineken, é uma das, hoje, né, 6, logo teremos mais centenárias, mas hoje, atualmente, uma das 6 cooperativas centenárias, né, criadas também no início do século, né, que tiveram também outros atores. O Jorge é uma das figuras que a gente está buscando descobrir hoje um pouco da história dele. E quando e como surgiu a ideia do legado? Bom, o legado Heineken, ele vem justamente para fazer esse resgate da história, porque uma das necessidades que a gente percebe hoje é falar mais sobre os princípios do cooperativismo. E quando a gente fala em princípio, a gente volta ao início, né? A gente vai lá para aquilo que é a essência realmente
E aí é quando a gente se depara com esse personagem, né? Até então ilustre e desconhecido, como a gente costuma falar, poucas pessoas conhecem a história dele. E, no entanto, uma pessoa que fez toda a diferença na sociedade daquela região onde ela estava, né? Uma comunidade pobre, onde ele via a necessidade de que as pessoas juntas conseguissem construir um local mais próspero, né? Então ele começa essa iniciativa inspirado em outras figuras, né, do cooperativismo, como Theodor Amstad, que foi o outro padre que iniciou o cooperativismo no Brasil, e também o Friedrich Raiffeisen, né? Foram assim as principais inspirações dele na ocasião. E ele, através ali daquela pequena comunidade, começa a juntar esses produtores, né? E fazer o que hoje a gente tem, que é uma cooperativa de 90 mil associados, né? Então, é quase que uma obrigação voltar lá atrás, né? Para a gente ver realmente como isso tudo foi construído ao longo desses 102 anos que a gente completa agora em outubro. E nós estarmos aqui hoje falando, né? No aniversário dele, aniversário de nascimento dele, dia 21 de abril, ele nasceu em 1886, então eu estaria completando 139 anos nessa data. É uma forma da gente também presentear uma pessoa que fez toda a diferença dentro do cooperativismo no Brasil, né? E eu às vezes fico me perguntando e também, se eu tivesse a possibilidade de falar com ele, eu perguntaria se ele tinha noção de que aquela ideia dele de comunidade, de união de pessoas, chegaria tão longe como está chegando hoje. Acho que o legado também, né, ele não é para falar do padre também, né? Também vai falar desse padre, que é o nosso mito fundador, né? E o resgate da história, que mencionou aqui o Francisco, é parte também do legado, né? A história dele também é um legado, porque a história dele também inspira. Mas mais do que a história dele, né? O fato de hoje, uma iniciativa que nasceu lá em 1923, completa 102 anos hoje, poder estar atuando numa região de 33 municípios, né? Que é a Sicredi Caminho das Águas, fazendo a diferença nessas comunidades, né? Podendo estar alcançando uma série de possibilidades de geração de prosperidade, de apoio a projetos locais, de mudança também de consciência, né? Porque o cooperativismo, ele não só, a partir do seu objetivo, ele não só gera prosperidade, né? Mas ele também convida as pessoas a se relacionarem com esse tema da união e da cooperação de uma forma diferente, né? Então ele também está convidando as pessoas a olharem para isso. Então isso tudo é legado, né? A cooperativa é um legado, a história dele é um legado, as consequências de uma cooperativa forte fazendo a diferença hoje nas comunidades, a ampliação de consciência, as possibilidades que nós ainda temos aí pelo futuro, tudo isso é o legado do Padre Hanneck, né? E por isso essa iniciativa, né, que é esse portal onde a gente quer lá colecionar essas histórias, divulgar essas histórias e também poder promover um pouco mais o tema do cooperativismo, é também um dos objetivos do legado Hanneck, né? Agora entrando mais sobre o assunto cooperativismo, né? Como ele se diferencia dos outros modelos econômicos? Bom, primeiro que o cooperativismo é uma sociedade, né? Um tipo de sociedade, né? Nós temos lá pela legislação vigente, lá no Código Civil, a expressão de alguns tipos de sociedade, né? Sociedade individual, sociedade limitada. Cooperativismo também é uma sociedade, né? É uma formação que tem por objetivo um mote econômico, né? E as pessoas se juntam em função desse objetivo e formam um tipo de empresa, né? Evidentemente que esse tipo de empresa tem diferenças em relação às formas tradicionais de sociedade, né? Uma delas, por exemplo, é o fato de que, apesar daquele objetivo ele ter
um rotor econômico, a função final não é gerar lucro, né? Mas, sim, a partir daquele motor econômico, aquele objetivo, se fará a geração de excedentes, né? Esses excedentes, eles sempre são devolvidos, né, por um conjunto de associados, né? Uma vez que toda a operação ela é custeada, né, todos os objetivos são atendidos, se houverem excedentes nessa forma de organização econômica, ele volta para o conjunto, né, de sócios, né, o conjunto societário. Outra grande diferença em relação às sociedades tradicionais é que as sociedades tradicionais que eu mencionei há pouco, individual, limitada, sociedade anônima, elas são sociedades de capital. E uma sociedade cooperativa é uma sociedade de pessoas, né? Tem uma forma, né, de também a gente evidenciar isso que eu gosto muito, que é assim, enquanto que essas outras sociedades têm o ser humano como objetivo para a geração de capital, uma sociedade cooperativa tem o capital como objetivo para gerar prosperidade e bem-estar para o ser humano. Muda aí, tem uma pequena mudança que, aliás, é uma pequena, grande, né, diferença em relação a uma e outra. Então, a princípio, do ponto de vista técnico, é isso, né? Agora, do ponto de vista real, aí a gente tem uma série de coisas para falar, né? De uma e outra iniciativa, ou de um tipo de empreendedorismo para outro, né? O que eu acho interessante também do cooperativismo é que ele é uma forma de empreendedorismo coletivo, né? Onde com a união das pessoas tu consegue achar um bem comum, né? Uma energia comum deles em busca de um objetivo. E a divisão da prosperidade que gera esse negócio é dividida entre todos. Então ele se torna um negócio muito mais igualitário, né? Onde as pessoas conseguem se desenvolver em conjunto e ter o mesmo resultado dividido. Então essa eu acho que é a grande diferença, né, nesse modelo econômico. Todo mundo sai ganhando, né? Eu acho que também tem uma coisa, quando você fala de empreendedorismo coletivo, que acho que pode ser salientada, que né, todas as formas de empreender, né, quando elas buscam lá realizar o sonho ou o propósito daquele ser humano, pode ser individual, pode ser, enfim, em sociedade, né, elas são nobres, né? A diferença, não é que é a diferença, mas um atributo a mais na questão do empreendedorismo coletivo, que às vezes uma ideia que a gente possa ter na sociedade para empreender, ela não necessariamente é possível de forma individual, por conta da situação daquele indivíduo, né? Mas quando eu junto mais pessoas com aquela mesma situação e com o mesmo propósito, o cooperativismo é uma forma de fazer, de realizar aquele empreendimento. Por isso, empreendedorismo coletivo, que ele possibilita também aquilo que individualmente, por conta da condição da pessoa, não seria possível, né? E das demais pessoas com as mesmas características. Aí a gente tem, daí tem expressões disso, né? As mais diversas, né? Lá atrás, quando o cooperativismo financeiro ou a nossa cooperativa nasceu, Caminho das Águas, imagina, um indivíduo lá daquela comunidade não poderia ter um banco, ou não poderia empreender no sentido de emprestar ou captar recursos. Agora, 27, que foram o número dos fundadores, juntos puderam viabilizar isso. Então, e assim nós temos tantas outras expressões, né, que possibilitam, a partir do cooperativismo, realizar aquele empreendimento. E para vocês, qual é o impacto que isso traz para a região que vocês atuam hoje? Então, quanto a impacto, quando a gente olha para trás, né, volta lá na ancestralidade novamente, o cooperativismo ele surge da dificuldade, né, daquele momento em que as pessoas, em todas as grandes histórias de cooperativismo que a gente vê, ele está nascendo da dificuldade. E aí a gente vê a transformação, né, que são esses impactos que tu menciona. Quando uma pessoa sozinha, como o Álvaro falava agora há pouco, tenta fazer alguma coisa, ela tem uma dificuldade muito grande, né?
Inclusive existe um grande exemplo disso, que é uma pessoa não consegue movimentar uma grande pedra, mas se 20 pessoas juntas pegarem essa pedra, ela vai ficar mais fácil de ser levantada, erguida, né? Então, os impactos que a gente percebe é justamente nesse sentido. A primeira delas, a facilidade de conseguir fazer alguma coisa, a capacidade de união, fazendo com que um pouquinho de esforço de cada um possa fazer uma coisa muito mais robusta, né? A gente, inclusive, agora passou pelo período assemblear no Sicredi e eu usava um exemplo quando eu apresentava, que era uma contribuição voluntária de R$ 25 que as pessoas faziam, né? Então, R$ 25 sozinho hoje não tem uma expressão muito grande. Mas quando um grupo de pessoas, como a gente reunia ali na Assembleia de 200, 250 pessoas se juntam, tu começa a ter um valor substancial, né? Que vai fazer a diferença na vida de uma entidade, por exemplo, né? Onde a gente estava fazendo essas doações. Então, os impactos são esses, né? Que principalmente que quando a gente junta forças, fica mais leve. Mas a gente, ao longo do tempo, vê os impactos acontecendo também materialmente, né? O desenvolvimento de uma cidade, o desenvolvimento de uma região dentro da cidade onde tem mais dificuldade. Então a gente percebe, né, Álvaro, durante essa história, muitos momentos onde a cooperação das pessoas fez a diferença, né? Conseguiu fazer aquela região prosperar. Vocês estavam falando antes que vocês são cooperativistas. Qual é a diferença entre eu ser um cooperado e um cooperativista, né? Dá para fazer assim, dá para fazer a diferença entre um cliente, um cooperado e um cooperativista, né? Cliente, né? Relação normal, né? Com qualquer empreendimento, né? Normalmente um cliente quer o BBB, né? Bom, bonito e barato, né? Aliás, legítimo de qualquer um, né? Depois você vem para essa dimensão de nós temos ali um cooperado e um cooperativista, que sim, também todos nós queremos, né? O bom, o bonito e barato, né? Mas quando você é dono da padaria que faz o pão, você tem que olhar bem, né? Todos esses aspectos, você também é dono, né? Não dá só para ser barato, né? Precisa ser sustentável, né? Então você entra nessa segunda dimensão. O cliente não está preocupado com isso. Se a empresa não está indo bem, para ele não importa, desde que o produto dele atenda aquela sua pretensão. Já essa dimensão dele como cooperativista ou cooperado tem que ter isso. Bom, mas qual a diferença de cooperado e cooperativista nessa dimensão, né? Ambos fazem parte de uma cooperativa. A diferença é que o próprio nome já expressa, né? Cooperado, se mudar lá uma letrinha, fica cooparado, né? Ou seja, tô lá, faço parte, acho bonito, mas não me engajo, não sei do que se trata. Sim, eu tenho bom, bonito e barato, tá legal. Eu reconheço lá que tem bom atendimento, mas é nisso, né? O meu modelo mental, ele ainda tem um pé lá no cliente, né? Tô parado, né? Faço parte, mas não me envolvo. Já o cooperativista, esse sim, esse subiu um degrau a mais na sua relação com o empreendimento, né? O próprio nome também já diz, cooperativista, né? Ele é um ativista do cooperativismo, ele não só faz parte da cooperativa e é sócio, mas ele conhece os princípios, ele defende, ele busca e sugere para as pessoas que lhe são próximas e caras, que também vêm, porque é inteligente fazer parte, e ele viu ele viu os impactos, como a gente mencionava agora, o Francisco mencionou, de uma cooperativa na sua comunidade. Então, o cooperativista é essa a diferença, cooperativista e cooperado, né? Enquanto um está lá, mas Participa. é omisso, inclusive na sua condição de sócio, o outro não. O outro é protagonista, né? Então, essa é a diferença. Cliente, cooperado, cooperativista. Essa é a diferença que eu vejo, né? Vamos falar sobre o futuro. Como vocês enxergam o futuro do cooperativismo no nosso Brasil hoje? Bom, eu acho que para falar de futuro é essencial que se faça o que a gente está fazendo aqui hoje, que é falar do passado, né? E aí
fico pensando, né, o porquê que o cooperativismo é falado hoje e é olhado como uma solução de futuro, sendo um negócio já de 100 anos, né? 180 anos, né? 1844. 1844. E aí, quando tu vai para ancestralidade e começa a olhar todos esses casos antigos de cooperativismo, né? Quando lá em Rochdale, na Inglaterra, em 1844, 27 tecelões, né? Se uniram para resolver um problema da época, que era a Revolução Industrial, onde não havia comida, ou a comida que havia não era de qualidade, os preços eram fora do normal, né? Fora do que eles conseguiam pagar, inclusive. A mão de obra era explorada nas indústrias, jornadas enlouquecidas de trabalho. E aí eles se juntam para resolver justamente esse problema e começam, então, a ir até Manchester, né? Com carrinho de mão, comprar mercadoria para trazer uma mercadoria que fosse mais adequada de qualidade e que fosse um preço que o pessoal conseguisse pagar. E ali começa uma das primeiras movimentos de cooperação conforme o que a gente enxerga hoje, tá? Porque existem outros movimentos de cooperação muito mais antigos, né? Lá nos jesuítas já se via isso, mas da forma que a gente conhece hoje, 1844. Depois, em 1902, aqui em Nova Petrópolis, o mesmo movimento com o padre Amistad. Aí depois, em 1923, um movimento também parecido com o George Janek. Então tu vê que vem se repetindo isso, e aí é que vem a pergunta, né? Mas por que uma coisa tão antiga se torna tão inovadora? E ainda hoje é inovador, né? Porque os problemas não se resolvem. A gente continua vivendo os mesmos problemas, com jornadas de trabalho, às vezes, abusivas, com problemas de escravidão, que de vez em quando aparece um caso, né? Com falta de alimento em muitas regiões do mundo, ou então com alimento caro. E aí o cooperativismo se coloca como uma saída de futuro justamente para atender essas mazelas que existem dentro da sociedade, né? E não só para isso, mas também como uma força, por exemplo, o cooperativismo de crédito, né? Onde tu consegue trabalhar de uma forma mais sustentável, atendendo todos os requisitos hoje de sustentabilidade e ainda assim promover a prosperidade das regiões, né? Por exemplo, em várias cidades do Brasil só existe cooperativa de crédito, não existe uma instituição bancária, né? E o porquê isso? Porque o cooperativismo vai justamente na dificuldade, sem olhar se dá resultado ou não, porque o que a gente busca é atender aqueles cooperados que lá estão. Né? Bom, tu fez a pergunta sobre o futuro, né, do cooperativismo também, né, assim, e eu acho que tem uma coisa aqui nessa abordagem e que eu sempre vou falar com muita convicção sobre isso, né, eu não tenho dúvida, eu tenho convicção de que o cooperativismo é a solução. Não, no mais é requentar comida fria. O cooperativismo é a solução. É desse jeito que nós vamos trazer uma referência que não necessariamente só está lá naquele campo etéreo, poético, filosófico, embora tenha, né, por trás aqui um ideal, né? E também ele não está naquele campo que só preza o aspecto bem aqui lembrado pelo Francisco, né? Exploratório, né? Extrativista ao máximo, né? Ele consegue conciliar um capitalismo que é consciente, né, das suas possibilidades de geração de prosperidade, mas para ser consciente ele tem um ideal que fala de cooperação, que fala exatamente daquele enunciado, né, que o capital precisa ser meio para o ser humano e não o ser humano ser meio para o capital, né? Porque do contrário, exatamente, nós viramos escravos do capital. O cooperativismo está propondo uma outra relação, que é não sermos escravos do capital, e sim seres humanos que a partir do capital geram lá desenvolvimento,
geram preservação, estabelece uma outra relação com o que está aí, com as futuras gerações, tá? Então, eu acho que o cooperativismo, eu creio, tenho convicção que o cooperativismo é o grande movimento, embora muito silencioso, porque não faz alarde, né? Eu sempre digo que o cooperativismo também é um movimento silencioso, que vai trazer um novo tipo de relação. Agora, para que isso ocorra, né, a gente tem que fazer uma transformação também naqueles que fazem parte do movimento, né, de cooperado ou cooparado para cooperativista, né? Precisa ser um ativista da causa, né, cooperativista. Aí sim, aí a gente vai ter lá no quadro social, né, Francisco, de uma cooperativa financeira, por exemplo, pessoas vendo, né, o poder que tem uma cooperativa de gerar transformação, trazendo mais gente, porque mais gente, mais possibilidade de fazer isso. Nós vamos estar vendo também na sociedade, né, a possibilidade de pensar, quando quiser empreender, de empreender de forma cooperativa. Aí um contador, por exemplo, que quando vem alguém lá solicitar algum tipo de orientação, ele vai saber que também tem, além dessas outras alternativas lá mencionadas no Código Civil, temos também uma forma de abrir um empreendimento que é cooperativo. Aí sim, aí a sociedade ela estabelece uma relação nova. Então eu vejo isso, né? Eu vejo o futuro cooperativo. Ele vai ter que ser cooperativo. E por último, também ele vai ter que ser cooperativo, e será cooperativo, porque o ser humano precisa de referência. Ele precisa se juntar a movimentos que sejam nobres, que tragam na sua esteira um tanto de propósito, né? E o cooperativismo também traz isso para a superfície. Então, o futuro é cooperativo, né? Eu não acho que... Como é que eu vejo o futuro do cooperativismo? Não, eu não vejo o futuro do cooperativismo, eu vejo o futuro. E o futuro é cooperativo. Não que o cooperativismo tenha um futuro, e sim o futuro será cooperativo. É dessa forma que eu vejo. E o papel das novas gerações desse legado todo, né? Porque eu acredito que vocês estão fazendo a parte de vocês, resgatando a história, mas alguém vai ter que continuar, né? Como a gente pode levar essa informação para eles? O papel deles nessa função também. Bom, eu vou começar e o Francisco complementa já, até para dar sequência também, já que falamos de futuro, e futuro a gente fala de novas gerações, né? Eu acho que aí também tem um outro aspecto do cooperativismo, né? Essa turma que assume, né, e já está assumindo e vai assumir aí o bastão, né, do futuro, né, exatamente o cooperativismo vem como essa referência, né. Todo jovem, eu me lembro quando jovem, né, a gente tem um terreno mais fértil, né, para se juntar a causas, né. E aí nós temos um desafio, né, de mostrar que essa causa, que é a causa do cooperativismo, é uma boa causa para ser, né, seguida, e ser uma referência para os meus movimentos, né, de construção da minha identidade, da identidade do jovem. Agora é um desafio também, né? Nessa luta pela atenção, né, que a gente tem, né, a tal da economia da atenção, poder falar sobre o cooperativismo e fazer com que o cooperativismo seja né, seja legal, seja algo moderno, como a gente falou há pouco, né, esse paradoxo, né, de algo ancestral, centenário, e também inovador, né? A gente poder mostrar que sim, é inovador, porque a gente ainda não chegou num ponto de sociedade cooperativa ainda, a gente é uma sociedade canibalista do ponto de vista do capital. Então mostrar para o jovem que está aí a bandeira, concretamente para gerar, né, transformação, eu acho que é o desafio, né? E aí iniciativas como o Legado Hanneke são iniciativas que contribuem para a gente ampliar mais visibilidade, quem sabe despertar. Mas a gente vai ter que acertar esse parafuso da linguagem, uma vez que também o cooperativismo ele é identificado com algo ancestral e talvez não desperte aquilo que deveria despertar lá no jovem. Então a gente tem um parafuso aí para ser ajustado, né? E
E então nós temos um desafio É, para engajar mais a juventude, né? eu tenho bastante esperança para a juventude, porque eu percebo que a juventude, em função de ter muita informação na mão hoje, ela está cada vez formando mais opinião sobre as coisas, né? E o desafio que a gente tem é de que forma acessar isso, né? Mas a minha esperança, que eu falei no início aqui, é justamente porque as pessoas, quando elas estão mais tecnicamente ou teoricamente aprofundadas no assunto do cooperativismo, elas automaticamente se apaixonam por ele. Então, a minha esperança é que com as pessoas estando com mais informação na mão, que elas consigam aprofundar a informação e não fique só na manchete, né? Que é o nosso drama hoje, as pessoas ficando só na manchete das notícias, que elas aprofundem o assunto e que aí sim elas vão acabar se ligando mais a esse movimento, porque ele é um movimento que vem carregado de sustentabilidade, né? Até porque para ti crescer, tu não precisa deixar ninguém para trás, tu pode levar junto, né? Essa é a ideia do cooperativismo. E eu acho que essa geração nova, ela vem com essa sensação de que quer ter um mundo mais igualitário, um mundo mais sustentável, um mundo que respeite mais a natureza, que olhe para as pessoas com diversidade, que olhe para as pessoas que não têm condições de estar, né, se desenvolvendo dentro da sociedade. Eu acho que o cooperativismo é carregado disso, desde a história, desde o nascimento. O que a gente precisa é de que forma levar isso, né? E aí cabe a nós, que já não somos mais os jovens, mas somos as pessoas que estão aí querendo passar o bastão para esses jovens e querendo levar realmente através do cooperativismo essa solução. A gente acabou conhecendo algumas histórias e viu como o cooperativismo nas escolas para os jovens tem mudado tudo, né? Recebemos feedbacks de diretores, né, falando que o desempenho das crianças mudou muito. Então, a gente não está falando só sobre a mudança da sociedade em geral, mas de indivíduos, né, que muitas vezes não têm oportunidade, que muitas vezes se sentem incapazes, mas que através desse movimento, né, estão prosperando no intelecto, né, nas famílias também, né, desde os pequenininhos até os maiores. Então, como o cooperativismo escolar pode mudar também a nossa sociedade, né? Eu acho que vem a fechar com o que o Álvaro falou um pouquinho atrás aqui, que a nossa sociedade hoje está refém ou carente de inspiração, né? De pessoas que sejam referência ou de movimentos que sejam referência. E a gente trabalhando, transformando mais cooperados em cooperativistas, né? A gente vai conseguir fazer com que as pessoas tenham cada vez mais referência. As cooperativas escolares, que é um dos movimentos que o cooperativismo faz, ele justamente faz isso, trabalha lá as crianças a partir do 5º ano até o 9º, né, fazendo esse trabalho de colocar um referencial para elas. E os resultados começam a aparecer, né? Melhora o IDEB, melhora as notas na escola, a frequência escolar, tudo vai melhorando conforme as cooperativas vão acontecendo dentro da escola. Outro exemplo que a gente está trazendo justamente para trabalhar o jovem e pensar no futuro é um programa novo que foi criado que se chama Pense Jovem, né, dentro do Sicredi, que também busca isso, né, trazer jovens que queiram se desenvolver, que queiram estar mais prontos para enfrentar o mercado, a sociedade, né? Seja cooperativo ou não, ele vai ter que se colocar no mercado e vai ter que estar mais pronto para conseguir trabalhar as informações, por exemplo, um edital de uma empresa, né? De que forma fazer isso, né? E o Pense Jovem vai ajudar nesse sentido, a alinhar um pouco mais o pensamento para que as pessoas consigam estar mais preparadas para esse mundo que a gente tem aí fora. E hoje, se eu não sei nada sobre cooperativismo, eu não entendo nada, eu tô ouvindo vocês pela primeira vez. Por onde eu começo? Acho que a primeira coisa que deve fazer é tentar se informar na sua cidade se tem alguma cooperativa, né? Seja ela de crédito, de saúde, de transporte, de qualquer ramo. Tente participar, tente conhecer mais,
siga as nossas redes sociais também, onde a gente vai estar, principalmente o Legado Anakin, que vai trazer muita informação, né? Então é uma das formas, e claro, existe literatura, existe vários eventos que vão acontecendo ao longo do ano nas comunidades, onde a gente pode também estar falando sobre isso, né? Eu tenho uma coisa que eu acho que é muito simples, né? Para sair daquela condição de cliente de algo para cooperado, para daí num terceiro momento, né, nessa evolução, ser um ativista do cooperativismo, cooperativista. Todo mundo, de alguma forma, em algum momento na sua história, vai precisar se bancarizar. Não há mais como, né, você viver sem fazer parte de algum tipo de instituição financeira, né? E tem as mais diversas aí, né? Desde as tradicionais, públicas, privadas, até as que ganham, né, por parte da juventude, esse carimbo de serem mais modernas, mais legais, mais descoladas, né? Sabe aí de uma que cabe no bolso, né, no smartphone, né, que tem por cor predominante o roxinho, né? E que é digital e que consegue, né, estabelecer, por conta de ser competente na sua comunicação, né, um tipo de diálogo lá com as pessoas e com os jovens que transforma essa marca numa marca super legal, cool, né? Mas o cooperativismo também está aí à disposição. Então eu diria que sim, para começar, para quem não sabe, né? E vai precisar necessariamente se bancarizar, que se bancarize numa cooperativa de crédito, né? Hoje, em qualquer local da geografia do nosso país, nós temos um ponto de atendimento, e se não tem um ponto de atendimento, também como esse bancão, não é banquinho, esse banco digital, né, que tem por cor predominante o roxo, se ele é digital, também aquele movimento cooperativo financeiro da cor verde também é digital. E cabe no bolso e a pessoa pode acessar. Então, se ela não quer, a exemplo, né, dos mais tradicionais, né, se relacionar lá com uma instituição, que acho que poucos hoje fazem isso, tem também digital, né? Então é isso, eu acho que começa por aí. Seja sócio de uma cooperativa financeira, de uma cooperativa de crédito, né? Por onde estiver, toda a geografia do país tem uma cooperativa. Exercita lá, começa a ser um cooperativado, participa desse movimento. E esse movimento está fazendo esforço de mostrar, como aqui hoje a gente faz, né? E assim, em vários locais do nosso país, a gente tem feito o esforço de mostrar quem é um ativista do cooperativismo, qual é a diferença. Então, ele vai deixar de ser cliente, né, daquilo que fica na superfície, que não entrega nada nas nossas comunidades, de cliente para um cooperado de uma instituição financeira, e uma vez ali, com certeza, se interessado, ele vai logo, e inteligente que é, né, e os jovens estão muito mais à frente do que nós, né, que já estamos passando da época aí, né, então a gente fica para trás frente a todas essas inovações e todos esses estímulos. Inteligente que é, ele vai virar um ativista do cooperativismo, um cooperativista. Nós tivemos uma conversa com um cooperativista e a gente estava conversando como jovens empreendedores, né? Hoje eles buscam muitas instituições, né? Mas eles acabam não entendendo o real fato de ser um cooperado, né? De ser um cooperativista. Então, se for perguntar para um jovem empreendedor ou até um jovem em si, ele não tem apenas uma instituição que ele tem várias. E daí a gente estava falando dessa diferença de quando a chave ela vira, a gente entende que a gente não precisa mais do roxinho, né? Que a gente não precisa mais ficar implorando, né, para as outras instituições nos ajudar, porque a gente encontra uma cooperativa que potencializa, né? Não pensa só no lucro, mas pensa também como eu posso te ajudar a realizar um sonho, a escalar o teu negócio, a fazer teu negócio crescer, né? Então, essa foi uma diferença muito grande na nossa sociedade, assim. Até disse, os nossos bancos todos fecharam. Hoje a gente é só do verdinho. Porque tem isso, né? Assim, eu sempre digo, né, que é inteligente fazer parte de uma cooperativa, né? Então, eu acho que
eu não tenho também nenhum pudor de dizer que existem assim a pessoa que desconhece, e isso é natural, não alcançou ainda, né? Por algum motivo não lhe foi apresentada essa opção, e tem aqueles que conhecem, mas insistem, né, num outro tipo de abordagem. E aí, por que insistem? Aí eu não sei. Daí a gente pode chegar aos mais variados tipos de conclusão. Ou é teimosia, ou é orgulho, ou é alguma afetação cognitiva, uma série de coisas. Mas quem conhece, e uma vez que conhece, vai tomar essa decisão que você mencionou agora. Porque não faz sentido eu fazer parte de uma instituição financeira que tem o ser humano como meio para o capital, para gerar lucro, e transfere ainda, né? Transfere, esvazia, né, a riqueza de um determinado local, transferindo para outro que não precisa. A gente tem instituições financeiras, a grande parte, nós já vivemos no país uma das maiores concentrações bancárias do planeta. E aí aqui no interior do nosso estado, no município como, sei lá, Itati, que é um município que tem 3 mil habitantes, você tem lá uma instituição financeira que tem sede, por exemplo, no centro do país ou num outro país, na Europa, né? Tem uma instituição financeira que a cor é vermelhinha, né? E eu não posso dizer aqui o nome, né? Eu só posso dizer o local, a sede dela, né? Que é em Santa, na Espanha, que, por exemplo, né? Nós temos por todos os lugares pessoas que são clientes dessa instituição. E ao serem, geram algum tipo de resultado, como gerariam numa cooperativa. A diferença é que esse resultado está migrando para onde? Ou para o centro do país, financiando lá grandes empreendimentos imobiliários, ou vai para a Espanha, vai para a Europa. Aquele resultadinho suado, né, daquela poupancinha, ou daquele crédito, daquele cartão de crédito que você paga, ou que às vezes você não consegue lá pagar a fatura, vai pagar juros. Isso aí está gerando algum tipo de resultado. E a soma desses pequenos resultados é que faz a grandiosidade do lucro destas instituições financeiras, esses bancos tradicionais, incluindo o roxinho, né? Então, assim, essa é a lógica. Então, assim, é difícil de aceitar para quem conhece que não consiga perceber ser inteligente. Se eu preciso, de alguma forma, gerar algum tipo de resultado, pegar um crédito, fazer alguma aplicação, comprar um produto, que não faça numa cooperativa. Porque o resultado gerado vai se manter naquele local. Então, é isso, né? É por isso que eu vejo como inteligente fazer parte de cooperativa. E uma vez tu estando em uma cooperativa, como tu falou, né? Trabalha com um banco, com outro banco, com uma cooperativa, com outro banco. É como se tu fosse dono de uma padaria e tu fosse comprar pão na outra padaria, né? Se tu é dono da padaria, tu vai comprar só na padaria. E quando tu é um cooperado, nem um cooperativista, quando tu é só um cooperado, tu já faz parte, tu é dono, né? Então, por que levar a comprar pão na outra padaria? Comprar pão na tua. Então, é meio que um movimento que deveria ser orgânico e deveria acontecer muito rápido a partir do momento que a pessoa se dá conta de onde ela está inserida, né? Mas ainda é um movimento que a gente percebe, a gente chama isso de principalidade, né? Que as pessoas têm dificuldade de entender e ir realmente, né, e ficar com a exclusividade lá na cooperativa. Mas é um trabalho também, né, que a gente vem trabalhando, vem fazendo, e eu acho que movimentos como esse, inclusive, que a gente está fazendo hoje, de levar informação, que faz parte de ser um cooperativista, elas vão auxiliar, a conta-gotas, mas vão auxiliar para que as pessoas tenham essa percepção, né? E aí, como o Álvaro diz, eu diria que até uma ampliação da inteligência, né? Para perceber que se tu estiver ali, tu vai estar fazendo bem para ti mesmo. E é importante esclarecer o seguinte, né? Que por que hoje é possível, como tu bem mencionou aqui, né? Eu fechar as contas nas demais instituições e manter única e exclusivamente no Sicredi? Porque hoje, no Sicredi, ou enfim, uma cooperativa financeira, vamos falar aqui do Sicredi, porque hoje essa instituição financeira cooperativa, ela tem todas as soluções de qualquer outro banco de ponta em termos de tecnologia ou abrangência tem. Todas, nada falta.
E não só tem, como tem melhor. Como tem de forma mais competente, como alcança de forma mais leal. Afinal de contas, quem trabalha, quem é colaborador de uma cooperativa de crédito, tem por missão prestar um aconselhamento financeiro lá para o seu associado. Então você não tem somente uma relação comercial. Essa é também uma outra diferença de um cliente para um cooperado ou cooperativista. Você tem lá uma consultoria. Então, realmente, não há mais a necessidade de você manter em outras instituições. Não que não seja legítimo, eu não estou aqui criticando. Se há lá algo que faz a pessoa, mesmo sabedora de tudo isso, manter, tranquilo. Cada um sabe, né, das suas necessidades. Mas não há mais essa necessidade. Principalmente se você for um cooperativista, um cooperado, né? Ou seja, está construindo junto aquela instituição. Né? Podem ocorrer, né? Pode haver de uma pessoa não conseguir uma determinada solução, porque também seu comportamento não fez jus a isso, né? Então, aí estamos falando de outra coisa, né? Mas quando o negócio é teu, é isso que o Francisco falou. Vai comprar, tem uma padaria, vai comprar o pão aonde? Na padaria da frente? Não, vai comprar pão na padaria da qual você é proprietário também, né? Então, para quem quer se aprofundar mais no assunto, quer dar o pontapé inicial ou quer saber ainda mais, fazer um networking legal, fiquei sabendo que vocês têm um grande evento chegando. Então, no dia 26 de abril, a gente vai estar realizando a primeira edição do Expo Coopera, que vai ser uma exposição / summit / convenção, um encontro, né, de cooperativistas e cooperados também, e daqueles que ainda não são, também estão convidados. Mas a gente vai justamente lá fazer, no início da manhã, um painel, né, falando um pouquinho dessa resgate da ancestralidade. Logo depois a gente vai ter um painel com um palestrante falando da essência do cooperativismo, onde vai trazer ela realmente, né, o que é o cooperativismo, o que é essa coisa que tanta gente fala, mas que poucos conhecem, né? Depois, na sequência, a gente vai estar falando sobre o bem-estar financeiro, que hoje é uma deficiência dentro da nossa sociedade. As pessoas estão se endividando, estão com dificuldades, estão procurando jogos, às vezes para solucionar um problema e acabam criando um outro muito maior. Depois disso a gente fala do presente do cooperativismo dentro, né, das cidades, como isso funciona, como é esse mecanismo, como isso está funcionando hoje. Após isso a gente fala sobre continuamos ainda falando do presente do cooperativismo, mas aí com presidentes e alguns ativistas, né, do cooperativismo, de vários segmentos, inclusive. Logo após a gente lança uma incubadora de cooperativas, onde a gente está dentro dessa incubadora trazendo projetos, assim como se faz com startups que são incubadas. A gente está incubando grupos de pessoas que têm essa ideia de montar um empreendimento coletivo, né, com mais pessoas. E aí, após isso, a gente vai para uma palestra falando justamente sobre o que nós falamos agora há pouco, que é sobre o futuro ser coop, né? Que é um livro que foi escrito com esse título, O Futuro é Coop. Então vai ser um dia inteiro de palestras e painéis que vão abordar o cooperativismo. Ainda junto lá no espaço, a gente vai ter um hall de entradas com vários estandes de outras cooperativas, inclusive da Osergs, que é nosso representante dentro do estado aqui, né? É uma organização que representa todas as cooperativas, então vai estar lá trazendo suas soluções, o que ela pode estar entregando. Então vai ser um dia de muito conhecimento, onde a gente vai estar lá tentando justamente combater o desconhecido, né? Essa falta de conhecimento do cooperativismo. E ele é um evento gratuito, não vai ter nenhuma cobrança, o pessoal pode chegar às 8h30 da manhã, vai até às 17 horas, vai ser um dia de muito, muito conhecimento. Que dia? Dia 26 de abril,
e vai ser realizado no Centro de Eventos da Facate, na cidade de Taquara. Agora é com vocês. Que mensagem vocês deixariam para quem deseja fazer parte desta rede de cooperação? Então, Começa, Francisco. a gente começou esse legado Anakin justamente para trazer essa energia da cooperação para as pessoas, né? Então, se a gente puder fazer um convite para as pessoas, é que venham para cá, que sigam essa rede, que nos acompanhem nos eventos que nós vamos ter ao longo dessa história, e que a gente vai estar com certeza aqui tentando combater esse nosso inimigo, que é o desconhecimento, né? Então, as pessoas que estiverem aqui com a gente, com certeza vão estar sendo munidas de muita informação e vão poder, com isso, trazer para dentro da sua casa, para dentro da sua vida e botar isso em prática, né? Seja no seu empreendimento ou na sua casa. Então, é uma forma da gente deixar uma sociedade mais próspera. Esse é o principal legado do Anakin naquela ocasião, e é também a continuação desse legado, né? Levar o cooperativismo ainda mais longe. O que eu diria, né? É exatamente um pouco do diálogo que a gente falou, né? Que a gente aqui estabeleceu, né? Que as pessoas possam... É muito fácil fazer parte do movimento cooperativo que gera transformação, né? Se todo mundo tem que se bancarizar, precisa de uma instituição financeira que ela possa ser cooperativa, né? E ao fazer isso, a pessoa está contribuindo com um movimento de transformação não só de consciências, né? Consciências ficam no etéreo, né? Fica meio no filosófico e tal. Mas eu vou trazer aqui alguns dados, né? Para que as pessoas saibam, né? Hoje, onde há uma cooperativa, na média, né? Em relação a uma cidade que não tem, uma cooperativa financeira versus uma que não tem, né? Na média, no país, o PIB per capita, né? Por pessoa nessa cidade, quase R$ 4.000 a mais. É na média, né? Aí você imagina, né? Se uma cidade tem a população economicamente ativa, né? Parte significativa dela fazendo parte de uma cooperativa, esse valor ainda é maior, né? Então, assim como também, onde tem menos, né? O valor vai ser menor. Então, esse é um dado muito importante, né? Cada R$ 1 que uma cooperativa hoje disponibiliza de crédito numa comunidade, R$ 2,50 geram de movimento econômico na cidade, né? Um dado absoluto, eu sei que número a gente não acaba perdendo a noção, mas nos últimos 5 anos, na média, né, 57 bilhões de reais que as cooperativas emprestaram de recursos, isso gerou um retorno de movimento econômico nos locais onde tem cooperativa de 160 bilhões de reais. E por isso que tem 4.000 a mais de PIB, por isso que uma cooperativa gera a cada 1.000 habitantes 3 empregos a mais, ela gera a cada 1.000 empreendimentos 3 empreendimentos a mais. Então ela é concreto esse aspecto que fala da mudança de consciência, mas também da geração de prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade, esses são os dados. Esses dados não são inventados por mim ou eu tiro do ar. Isso é a FIP, né? Fundação de Economia e Estatística, que consolidou esses dados junto com o Banco Central. Então é esse, né? Essa é a minha mensagem, né? Um convite concreto para um movimento que não fica somente no filosófico, né? Ao exercitar a cooperação, eu estou também gerando prosperidade. Agora, ao terminarmos as nossas assembleias, só na nossa região da Caminho das Águas, nós distribuímos entre excedentes, entre economia, entre valores que foram disponibilizados para projetos sociais, entre distribuição lá de resultados, o equivalente a quase 70 milhões de reais nos 33 municípios, né? Uma cooperativa que tem 90 mil sócios. Aí você imagina, se esse movimento, se cada sócio indicar mais um cooperativista, né? Ativista cooperativo, né? Um cooperativista e não só um cooperado, se um cooperativista indicar mais um, a gente dobra de hoje para amanhã. Se a gente dobra de hoje para amanhã, ano que vem a gente está dobrando esses números aí, que eu agora mencionei. É o dobro. Né? Em vez de 70 milhões, a gente está falando de 140 milhões de distribuição de prosperidade. Então, esse é o convite, é concreto, é
é matemático, mas também é filosófico, né? Ele é nobre, ele é sábio, ele é inteligente. Então, a gente vai fazer uma última homenagem ao padre Jorge Aniki, né? Que eu ainda tenho certeza que ele vai trazer, o legado dele vai continuar transformando a vida de muitas pessoas, trazendo muita prosperidade, né? Então, vocês têm mais um projeto, né? Junto com o legado. Podem contar um pouquinho para nós? A descoberta, né, estudos sobre a vida do padre Hanneken, né, que faz aniversário dia 21, está fazendo aniversário. Ele é também um desafio, né, assim, de resgate também do palco histórico de tudo isso, que é a nossa comunidade, né, as nossas comunidades, e a gente tem feito isso. Contratamos um historiador que está fazendo esse resgate. A gente tem descobrido, né, ter feito uma descoberta do quanto o padre caminhou, se locomoveu, né? Vocês terem uma ideia, o padre, quando migra da Alemanha para o Brasil, ele aporta no Rio Grande do Norte e por 2 anos ele atua no sertão nordestino, lá no meio, né, do bioma Caatinga, né? Num lugar que ainda hoje, né, pese as estradas serem boas para chegar até lá, são locais difíceis, assim, onde a vida é muito difícil, e ele é da Alemanha, de uma Alemanha que já se reconhece como Alemanha e desenvolvida para um local lá no interior do Nordeste brasileiro. De lá ele é designado aqui para o sul do Brasil, vem para cá, né, se desloca para cá, nesse caminho ele vem para Rolante, depois oeste catarinense, volta para Rolante e dentre as suas diversas missões, exatamente tal de consolidar a missão, os missionários, a congregação Missionários da Sagrada Família, formar cooperativa, que é a cooperativa Caminho das Águas hoje, formar também escolas, a Escola Sagrada Família, que está lá em Rolante. Então, é um personagem comunitário que é incrível, né? Assim, a capacidade de deslocamento, de vivências e de realização que ele teve. Esse é o nosso mito fundador. Claro que não foi só ele que formou a cooperativa, né? Ninguém faz nada sozinho. Mas ele foi o inspirador, ele foi a liderança que cotizou lá outras 26 pessoas, empresários, produtores, agricultores, lá numa cidade, hoje cidade, na época nem cidade ainda, na formação dessa cooperativa, e hoje que comemora também 102 anos e 90 mil sócios, né? Então, eu acho que homenagear esse cara é muito importante a gente trazer isso para a superfície. Então, essa é uma parte de tudo. E a outra, que é um projeto que eu me orgulho muito, né? Nós nos orgulhamos, que é exatamente a inauguração ainda nesse ano, no aniversário da cooperativa, de um memorial, né? E o memorial, eu estou falando da expressão física, né? De uma casa, a casa também de uma liderança cooperativa, que foi adquirida pela cooperativa lá em Rolante, onde nós vamos expor a história da cooperativa, a história do padre, a história dos sócios fundadores, a história do cooperativismo, né, de forma geral, nesse local. Uma casa que está sendo restaurada, que é um patrimônio histórico lá da cidade hoje. Ela vai ficar protegida e lá, então o legado vai ser lá apresentado, mas não só apresentado, né? Ele também é um legado. Mostrar isso também é um legado. E quando tu falou aqui que ele se locomovia, né? E sempre foi uma curiosidade minha de que forma ele fazia isso, né? De que forma ele ia de um lugar para outro. E aí o nosso historiador lá trouxe que ele fazia isso com uma charrete, né? Que se chamava de aranha, charrete, que ele usava. E eu imagino, né, que hoje a gente pensa em pneu, com ar, né? Talvez uma charrete hoje seria confortável, né? Mas eu imagino esses deslocamentos dele com uma charrete que não tinha nenhum conforto, né? Hoje, se a gente vai de carro daqui até o Nordeste, de onde ele saiu, né? Eu imagino o quão difícil seria com um carro atual, um carro confortável, né? Imagina então de charrete, né? Como é que ele fazia isso e quanto tempo levava para fazer. Então, imaginem as dificuldades e talvez a vontade de desistir que ele tinha, né? Mas o propósito era muito maior do que isso, né? E às vezes a gente por muito menos desiste de algumas coisas, né? Então isso tudo eu trago para a consciência, assim, para pensar sobre
os meus desafios também, né? De que forma, às vezes, eu vou pensar em desistir de um desafio, sabendo que outras pessoas com menos condições que eu chegaram tão longe, né? Então é uma forma também de trazer o legado como uma motivação, né? Como uma mola propulsora, né? Para desafios, para inovação, para o futuro. E gostaria também de aproveitar esse momento, então, né? Sem a presença física dele, mas temos aqui 2 ornamentos aqui que representam ele, em parabenizar, né? Porque dia 21, então, de abril, ele está comemorando 139 anos. Nasceu dia 21 de abril de 1886, né? E acredito eu, Álvaro, que ele deva estar muito feliz com os movimentos que a gente vem fazendo, né? De onde esteja, está olhando e está mandando energia também para que a gente possa seguir nessa luta, nessa batalha aí por esse momento. Eu me junto a essas parabenizações aí, né? Feliz aniversário, Padre Haneke, né? De onde você está aí nos olhando, né? Nos acompanhando. Também, de alguma forma, zelando, né? Por tudo isso. E eu acho que ao homenagear o Padre Haneke, a gente homenageia, assim, e eu sempre faço questão de falar sobre isso, né? Porque se a gente está aqui hoje podendo falar e representando 90 mil sócios, é porque alguém lá atrás teve a ideia, não desistiu, porque as coisas não são fáceis, né, para cotizar, não desistiu, teve a ideia, persistiu. Ao longo desses 102 anos também de muita luta, as pessoas deram continuidade, mantiveram as portas abertas, né? A gente está falando de 2 guerras, de planos econômicos, de crises financeiras, enfim, de regimes que mudaram, e a cooperativa se manteve aberta. Muitas outras fecharam, essa se manteve aberta. Então alguém não desistiu. Alguém manteve, né? Então, ao homenagear e parabenizar o padre, pedir ainda mais bênçãos e proteção, a gente também homenageia todas essas pessoas que ao longo de 102 anos passaram. E homenageia os colaboradores que hoje tocam, nossa vez, foi a nossa vez, é o nosso tempo de poder estar honrando esse legado, tocando e deixando para as gerações futuras. Então, a gente quer dar o melhor em honra a todas essas pessoas e o padre em especial. A gente quer dar o nosso melhor para perenizar e fazer com que essa cooperativa faça a diferença onde atua. Então, feliz aniversário, Padre Haneke. Então, muito obrigada por vocês terem compartilhado o conhecimento de vocês com a gente hoje. Acredito que vai ser de grande ajuda para todo mundo que quer conhecer mais sobre o cooperativismo, quer se aprofundar mais. Então, vocês já viram que vão ter muitos projetos, vão ter muitos eventos, muitas oportunidades. Sigam as nossas redes sociais, que vão estar aqui embaixo, que todo dia tem uma informação nova, todo dia tem um conteúdo novo, e vocês vão poder ficar por dentro de tudo.